Oi, mais uma vez, gente. Hoje a gente vai dar uma revisadazinha bem rápida sobre números primos e números compostos. Sei que vocês já estudaram esse assunto, então estudaram assim nos anos anteriores, mas vamos dar uma reforçada nesse aprendizado que vocês já possuem, utilizando como base aquilo que a gente tem estudado até agora, que são os critérios de divisibilidade, conceitos sobre múltiplos e divisores de um número natural. Primeiramente, a gente já estudou os critérios, né? Pelo menos durante essa semana vocês estudaram sobre os critérios de divisibilidade. Eles nos auxiliam a determinar os divisores de um número. Então, por exemplo, qual é o conjunto de divisores do número 20? Então, o conjunto de divisores do número 20 o número é formado pelo número 1, pelo número 2, pelo número 4, 5, 10 e 20. Quando esse conjunto de divisores de um número possuir apenas dois elementos, o 1 e o próprio número, então a gente diz que esse número é primo. Por exemplo, o conjunto de divisores de 3 é formado apenas por dois elementos, 1 e 3. Portanto, 3 é primo, tá? O conjunto dos divisores de 7. Aqui eu coloquei chave, né? Sendo que seria parênteses. O conjunto de divisores do número 7. O conjunto de divisores do número 7 é formado pelos números 1 e 7. Então, 3 e 7 são primos. Agora, e o conjunto de divisores do número 9, por exemplo? Bom, o conjunto de divisores do número 9 é formado pelo número 1, pelo número 3 e pelo número 9. Então, nesse caso aqui, somente o 3 e o 7 são primos, o 9 não é, tá bom? Não é porque o número é ímpar que ele é primo. Prestem bastante atenção. Um número é primo se possui dois divisores, o 1 e ele mesmo. Será que o número 1 ele é primo? Vamos pensar. Quais são os divisores de 1? 1 e pronto. Nesse caso, ele não é primo, porque para ser primo tem que ter dois divisores. O 1 e ele mesmo, nesse caso, o conjunto acaba sendo unitário. Então, 1 não é primo, tá bom? Bom, essa característica, gente, ela foi observada desde a antiguidade, tá? Então, o matemático Erastótenes elaborou um método para organizar os primeiros números primos da sequência dos números naturais, os números primos que estão entre 1 e 50. Então, vamos ver como é que esse método funciona. Primeiro, a gente escreve todos os números de 1 a 50, como se fosse um calendáriozinho. E a gente elimina 1. Então, ficou somente do 2 ao 50. A gente elimina 1 porque sabe muito bem que 1 não é primo. Eliminou 1. Depois, a gente vai eliminar os múltiplos de 2, exceto ele mesmo. Então, vou eliminar o 4, 6, 8, 10, 14, 16, assim por diante. Então, ficou somente o 2. O 2 é o único múltiplo de 2 que permanece nessa tabelinha. Depois, ele retirou todos os múltiplos de 3, exceto o próprio 3. Então, vai sair os múltiplos de 3 que ainda restavam. O 9, o 15, o 21, o 27, o 33, 39 e 45. Diminuiu a quantidade de números. Gente, então, por esse processo, eu já eliminei múltiplos de 2, eliminei múltiplos de 3. Por último, a gente elimina os múltiplos de 5 e 7. Por quê? Um número primo, ele só é múltiplo dele mesmo. Se a gente não for contar o próprio 1, né? Ele só vai ser múltiplo dele mesmo. Então, o objetivo desse crivo é eliminar as possibilidades dos números serem múltiplos de outros números menores. Um número ser múltiplo de 2 foi eliminado da segunda etapa. Um número que é múltiplo de 3 foi eliminado da terceira etapa. Então, na última etapa, a gente fica só com os números que não são múltiplos de ninguém, além deles mesmos, ou seja, são números primos, só possuem dois divisores naturais, o número 1 e ele mesmo. Esse processozinho daqui é muito utilizado ainda hoje. Vocês podem memorizar esses números aqui.
Quais são os números primos que nós conhecemos? Os números primos que nós utilizamos com maior frequência são, de fato, aqueles que estão entre 1 e 50. A gente vai usar bastante esses números aqui e vamos acabar memorizando por conta disso. Então, vamos lá. Quais são os primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Bom, os números que não são primos, eles são chamados de números compostos, ou seja, nesse caso aqui, o 20 é um número composto, 13 é um número primo, 7 é um número primo, 9 é um número composto, 1 é um número composto, 46 é um número composto, 60 é um número composto, tá? Então, se o número não é primo, ele é chamado de composto. As observações que a gente tem para esse assunto é o que eu já falei, que o número 1, ele não é primo, porque ele possui apenas um divisor, e esse divisor é o próprio 1. E o número 0 não é primo nem composto, porque ele tem infinitos divisores. Ele não pode ser escrito como produto de números primos, tá? Um produto finito de números primos. Então, essas são as duas observações. Vamos praticar esses conceitozinhos através da atividade que já vai estar lá na plataforma. Qualquer dúvida, anotem e aguardem o dia do fórum para a gente poder organizar tudo direitinho, tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos.